Êxodo 14, glórias a Jesus. Vamos meditar, vamos entender um pouquinho. Algo que aconteceu e que continua acontecendo, mas que não é para acontecer. Amém? Êxodo 14, vamos ler a partir do versículo 9. Quem abriu aí, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Glória a Deus. Êxodo 14, no versículo 9 em diante, diz assim a palavra do Senhor. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros e o seu exército, e alcançaram-nos, acampados junto ao mar, perto de Paiarote, diante de Baal-Zefon. E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito, para nos tirardes de lá, para que morramos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito, exaltado, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O povo ficou cativo no Egito por conta de todos aqueles acontecimentos na vida de José, que foi levado escravo para o Egito, e depois que ele foi levado escravo para o Egito, ele se tornou governador do Egito. Os irmãos conhecem a história. E depois ele traz o seu pai, ele traz os seus irmãos, aproximadamente 70 pessoas da sua família, tá? Sem contar os seus servos, e dali foram procriando no Egito, e o tempo foi passando, e foram faraós e mais faraós ali, né? Os faraós mudando, morrendo e vindo outro no lugar, e a história de José ficou esquecida, amém? No Egito, não para o povo de Deus. E aí veio alguns faraós finais ali, e começaram a aprisionar o povo de Deus, começaram a fazer com que o povo de Deus viesse trabalhar de forma escrava. Isso aconteceu no espaço de 430 anos, e o povo começou a suplicar, o povo começou a clamar a Deus, e o clamor era que o Senhor os tirasse do Egito, que o Senhor os tirasse do Egito. E o povo clamava dia e clamava à noite, pedindo a Deus para tirá-los dali. E a palavra fala que o clamor do povo chegou perante Deus. A primeira coisa que nós temos que entender, amados irmãos, é aquilo que nós pedimos a Deus. E quando nós vamos pedir algo a Deus, saber se estamos preparados para enfrentar todas as dificuldades que vai se levantar para que aquilo que eu estou pedindo venha se cumprir. Porque tudo que eu peço a Deus, tudo que está condicionado à minha vida em forma de bênção, alguém vai se levantar para que isso não ocorra. E quem é esse? Satanás. E numa batalha entre o céu e o inferno, o intuito de Satanás é trazer você para o lado dele, fazer com que você venha guerrear com ele. Pastor, como que isso é possível? Se eu que estou pedindo a bênção, se eu que estou pedindo a vitória. Bom, se você intercedeu a quem? Não é isso? Está lá, o Daniel lá atrás, ele é eletricista. Faz assim, Daniel. Se eu chamo o Daniel para fazer uma parte elétrica na minha casa, porque eu estou confiando no Daniel. O Kleber, ele é pintor. Se eu chamo o Kleber para pintar o meu carro, levo o meu carro por Kleber, porque eu estou confiando no profissionalismo do Kleber. Se eu peço a Rafaela para fazer um bolo para mim, é porque eu estou confiando no profissionalismo da Rafaela. Não é isso? Eu confio nela. Eu conheço o trabalho dela. Sei que o trabalho é bom. Sei que o trabalho do Kleber é bom. Sei que o trabalho do Daniel é bom. Não é isso? Se eu peço alguém para supervisionar uma obra ali com a equipe, trazer uma equipe, eu chamo o Luciano. Eu confio nele. Confio no Carlos para fazer esse troguadeiro de alumínio. Eu confio no trabalho dos irmãos.
Então, se eu fui pedir algo a Deus, é porque eu confio no poder de Deus. Amém? Eu confio na inerrância de Deus. Alguém confia na inerrância de Deus aqui? Diga amém. Então Deus não erra, você concorda com isso? Amém? Deus não erra, Deus ele não falha. Então, se eu clamei a Deus, eu confio no Senhor. Amém? E sei que a oração do justo muito pode em seus efeitos. Então vai acontecer uma batalha. Vamos falar de algo simples, aparentemente simples. A palavra fala que Daniel teve sonhos e visões, até então ele achou que era da cabeça dele. Mas ele pediu orientação a Deus, e Deus ele envia a resposta. Quantos dias a resposta chegou? 21 dias depois. Mas por que a resposta chegou 21 dias depois? Deus estava provando Daniel? Deus estava testando Daniel? De maneira nenhuma. Quando a resposta chega, Daniel ele não questiona. Daniel ele quer entender. Senhor, por que só agora veio a resposta? Por que demorou 21 dias? Ele quer entender. O Senhor fala: Daniel, no momento que você clamou, no mesmo instante enviei a resposta. Mas houve batalha nos céus. Eu tive que enviar Miguel para guerrear. Miguel é chefe do exército angelical. Ele foi enviado, Miguel, para guerrear. Guerrear contra quem? Nas regiões celestes, contra Satanás. Para que a bênção, para que a vitória, para que a revelação chegasse até Daniel. Então quando eu clamo, quando eu peço a Deus algo, no momento que eu peço que Deus ele quer responder, ou ele envia a resposta, no mesmo instante Satanás se levanta, para aquilo não chegue até você. Primeiro, Satanás, ele quer descredibilizar Deus no seu coração. Ele quer descredibilizar a sua fé. De que maneira? Eu orei, não aconteceu. Mas na verdade você orou, não vai acontecer no seu tempo. Há todo um processo a ser feito para que aquela bênção, para que aquela vitória chegue até você. Por exemplo, quando uma mulher está com dificuldade com seu esposo, estão separados de corpos, ela começa a caminhar na igreja, ele não, ou vice-versa, não é isso? A oração dela vai ser uma oração, constante. Em que propósito? Senhor, toca no meu marido, restaura o meu casamento. Mas tem um coração duro, tem um coração dominado por Satanás, tem um coração preso a outras coisas que está fazendo ele se afastar da esposa. Então tem todo um processo, tem todo um passo a passo para isso acontecer. Vai acontecer da noite para o dia? Não vai. Deus é poderoso, quem crê diga amém. Ele é poderoso, mas tem um livre-arbítrio. Deus ele vai criar condições, ele vai criar situações que leve aquele homem a uma reflexão. Ele vai criar situações, porque a palavra fala que Deus ele abate o soberbo, ele exalta o humilde. Muitas das vezes é necessário primeiro se abater a soberba. E aí calha, daquele homem de repente cair enfermo, ou necessitar da esposa, que é o momento dela dar outra face, dela mostrar todo o amor, todo o carinho, não é isso? Contribuir com a oração que ela fez. Ela vem falar: tá vendo? Bem feito, é isso aqui dá, é não sei o que, não usa de sabedoria. Então ela se alia a Satanás, ela se alia ao diabo para isso, ou vice-versa. Então quando você clama, a resposta não vem de imediato, ou não vem da forma que você queria, mas o resultado final vai ser esse, mas falta paciência. Nós costumamos abrir a boca e fazer o quê? Murmurar, reclamar. Nesse momento eu me associei a quem? A quem? A Satanás. Esta batalha vai ficar mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Então muitas das vezes nós é que complicamos tudo. Muitas das vezes nós, amados irmãos, é que tornamos difícil as coisas. Porque uma hora o meu livre-arbítrio quer a vitória, uma hora o meu livre-arbítrio quer seguir a Deus, uma hora o meu livre-arbítrio está entregue na mão de Satanás, fazendo a vontade de Satanás, agindo como que o diabo gosta, e até nos levantando contra Deus. Então quando formos pedir algo a Deus, você tem que entender que quando você vai pedir, você também está entrando na batalha. Você também vai ser afrontado, você também vai ser confrontado, você também vai ser perseguido. Porque existia um domínio de Faraó sobre o povo. Aquele povo dava lucro para Faraó. Querido, quando você está em pecado, tu dá lucro para Satanás.
Um jovem lá fora que está em pecado, conhecendo tudo o que é errado, que aparentemente é bom, não é isso? Que está inserido no contexto que a palavra fala, há caminhos que para o homem parece ser direito, mas o final dele é caminho de morte. Um jovem daquele lá que está inserido em todas aquelas imundícias do mundo, facilmente ele envolve um jovem inocente e puro desse. Ele envolve, ele consegue levar. Então uma pessoa dessa dá lucro para Satanás. Um traficante, ele dá lucro para Satanás. Por quê? Porque ele ganha não sei quanto por semana. E os outros jovens veem aquilo, ele quer entrar no tráfico. Ele não quer saber que a vida dele vai durar 2 meses, 6 meses, quando dura muito, ele não quer saber. Ele quer entrar para o tráfico. Mas ele é tão cego que ele não vê que o traficante fica escravo ali e não pode fazer nada. Então essas pessoas dão lucro para Satanás. Os irmãos estão compreendendo isso? Aquele povo dava lucro para Faraó. Fazia tijolos, fazia construção, fazia tudo. A cidade cresceu, a cidade se desenvolveu. Eles plantavam, eles cuidavam de gado, eles cuidavam de tudo para Faraó. Então, quando estamos na mão de Satanás, damos lucro para ele. Influenciamos pessoas a errar. Influenciamos pessoas a pecar. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, nós temos que influenciar as pessoas a se converterem também. Tem que inverter o quadro. Mas quando estávamos no mundo, influenciávamos mais as pessoas à perdição do que hoje na presença de Deus, influenciamos as pessoas para vir para Cristo. Então, amados irmãos, presta bem atenção. Quando o povo clamou, nos tira do Egito, nos tira dessa escravidão, o povo achou que simplesmente Faraó ia chegar, não, tudo bem, pode ir, que isso, prender vocês não, pode ir. Está tudo tranquilo, pode ir que é bênção, obrigado aí pelo que vocês fizeram, pode ir, ó, leva ouro, leva prata, leva os gados de vocês, leva a família de vocês. O povo achou que ia ser assim, Cláudio. Quando você é liberto da mão de Satanás, querido, você acha que o diabo vai falar assim, não, tudo bem, vai lá, a igreja é melhor para você, vai para Cristo sim, eu tive do lado dele, entendeu? E sabe como é que foi, eu dei mole, hoje eu estou no inferno, eu vou queimar a vida toda, não quero isso para mim não, pode ir, vai lá, vai com Deus lá, esse é o caminho. Entendeu? Vai lá. Ó, manda um abraço para Jesus para mim. Tá? As pessoas pensam que vai ser assim. Não, querido. Não é assim. O diabo fala o quê? Me serviu. Usufruiu do meu produto, que é o pecado. Me dava lucro. Agora vai embora sim. Não. Eu vou lutar até o último dia da sua vida para te ter comigo de novo. Eu vou lutar até o último dia da sua vida, não da vida dele, mas da sua vida. Eu vou lutar até o último dia para te aprisionar de novo, para te escravizar de novo, para fazer com que você venha novamente dar lucro para mim. Então, queridos, o diabo se levanta dia e noite, todos os dias, 365 dias por ano, e um dia para o ano bissexto. Ele não dorme, ele não descansa, ele trabalha de forma ininterrupta. E isto está aqui, está prenunciado aqui. E uma coisa que eu vejo na palavra de Deus, a palavra fala, Deus endureceu o coração do Faraó. Querido, se a palavra fala que há um livre-arbítrio, é porque há um livre-arbítrio. Amém? Deus, ele não entra no seu livre-arbítrio, mas tem um detalhe, nunca brinque com Deus. Você pega uma versão original da palavra de Deus, você pega, por exemplo, ali, né, uma Torá, você pega um Talmud, você pega até uma Bíblia King James, que algumas pessoas têm, e você vê que está escrito assim, e Faraó endureceu o coração. Ô Moisés, faz o seguinte, pede para levar essa praga embora, que eu vou deixar o povo ir sacrificar no deserto, pode ir. Entendeu? Vai lá. Mas olha, vai só os homens. Deixa aqui as mulheres tal. Não, tem que ir todo mundo. Então tá bom, tira a praga que eu mando em todo mundo. Pode pegar a Bíblia original. Aí fez todo mundo. Aí voltou para levar o povo. Faraó endureceu o coração. Quebrou a promessa. A palavra fala, votar e não cumprir. Votar e não cumprir é pior do que não votar. Amém? Não, deixa aí. Ele está fazendo acordo com Moisés? Moisés, peça ao Senhor que tire a praga, que eu deixarei o povo. E tem mais, quando você estiver no deserto, ore por mim também. Quem já leu aí, diga amém. Faraó debocha, pede para orar por mim, para interceder por mim. E aí outra praga vem, aí não cumpre a promessa, imediatamente vem outra praga. Não, Moisés, faz o seguinte, eu vou deixar, dessa vez eu vou. Estou brincando não, dessa vez eu pode pedir a Deus lá, vai lá sacrificar, mas olha, faz o seguinte, ora por mim também.
Tirou a praga, endureceu o coração. Ele endurece o coração uma vez, endurece o coração 2 vezes, endurece 3 vezes, endurece 4 vezes, endurece 5 vezes. O Senhor se revela e fala assim: agora tu não brinca mais comigo não. E o Senhor endureceu o coração de Faraó. Agora tu vai levar até o fim. Tu gosta de brincar? Tu gosta de brincar comigo? Então vou te mostrar que comigo não se brinca. Ali o Senhor já decretou o juízo. Ele brincou com Deus uma vez, ele brincou com Deus 2 vezes, ele brincou com Deus 3 vezes, ele brincou com Deus 4 vezes, ele brincou com Deus 5 vezes. Deus já decretou o juízo, não só sobre Faraó, mas sobre o Egito. Acabou, eu vou levar isso até o final, e no final saberão que eu sou Jeová, o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia! Quantas vezes você já brincou com Deus? Vai chegar um momento que Ele não vai deixar mais você brincar com Ele. Agora eu vou levar isso até o final, para que ele saiba que eu sou o Senhor, que eu sou Jeová. Amém? E ele endureceu o coração de Faraó. Juízo já decretado. Custou caro para Faraó, custou caro para o Egito. Mas quando o povo saiu, que o povo saiu em rumo à terra prometida, Faraó falou assim: não, junta todo mundo, junta todo o exército. Não ficou um homem, Cláudio, no Egito. Se o Egito fosse invadido, não tinha um homem para defender. Todos os carros de guerra, todos os cavaleiros, todos os soldados, todos, não ficou um, todos foram atrás do povo de Deus. A fúria de Faraó era só contra o povo de Deus. A fúria do diabo é só contra você. Quem serve a Deus, diga amém. Quem crê que Jesus Cristo é o Senhor, diga amém. A fúria do diabo é com você. O diabo te odeia. Todo o exército dele está empenhado a te oprimir. Todo o exército dele está empenhado a te aprisionar. Todo o exército dele está empenhado para impedir você de alcançar a promessa, de impedir você de entrar na glória. E aí que muitos se arrebentam, porque acha que levantou a mão, sentou no banco da igreja, já está salvo. Não, querido, nem eu, nem você estamos salvos, estamos no caminho. Estamos no caminho. Pastor, o senhor está dando muita ênfase ao diabo, o senhor está dando muita ênfase ao maligno. Querido, o diabo ele não é maior do que Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Mas ele é bilhões e bilhões e bilhões de vezes do que nós todos juntos maior. Então somente o poder de Deus, a unção de Deus, a misericórdia de Deus pode nos livrar das astutas ciladas de Satanás. Das astutas ciladas do diabo. Tudo que é de mal, tudo que é de ruim, todas as atrocidades, tudo que é criado para destruição, Satanás está por trás. Abaixo de Deus, de Cristo, é a maior mente que tem no mundo. Mas uma mente que maquina o mal a todo tempo. Uma mente que só trabalha em um propósito. Satanás, ele só tem um propósito: impedir que você entre na glória. Impedir que você seja salvo. O diabo não quer levar você para a casa dele, porque a pessoa fala que o inferno é do diabo. Não, que o inferno, o diabo reina no inferno, que o inferno é o reino do diabo. Lê o Salmo 9. Deus criou o inferno para os ímpios. E os ímpios que são lançados no inferno, tropeçam na cova que eles mesmos cavaram. O diabo não me lança no inferno. Deus não me lança no inferno. Eu me lanço no inferno. O que o diabo trabalha é para que eu venha me conduzir. Ele trabalha na minha mente, ele trabalha com ciladas, com armadilha, para que eu venha me conduzir, amém, ao inferno. O diabo não tem poder de pegar você e te lançar no inferno. Ele não tem esse poder. Amém? Essa decisão é de Deus, através das suas atitudes. Amém? Há caminhos que para o homem parecem ser caminhos direitos, mas o final dele é caminho de morte. Então, se tem um caminho que parece ser direito, é opcional a mim seguir aquele caminho ou não. É ou não é? É você vindo numa estrada reta e no final uma bifurcação.
Direita, salvação. Esquerda, morte. Abismo. Tem abismo nada. Isso aí é história, papo furado. É porque para não ter engarrafamento, aí você vai lá e você cai no abismo. Amém? Tinha uma placa te avisando. Você foi porque você quis. Então, amados irmãos, aquele povo, quando ele sai do Egito, Faraó se ira e vai atrás. E vai atrás daquele povo. Aquele povo em momento nenhum enxergou aquilo de forma espiritual. Em momento nenhum aquele povo enxergou aquilo de forma espiritual. Mas aquele povo tinha visto Moisés chegar diante deles, falar que Deus os livraria. Muitos ali ficaram indecisos. Mas quando ele chega diante de Faraó e joga o seu cajado, e o cajado vira serpente, e os magos de Faraó faz o mesmo, e cada cajado vira uma serpente, mas a serpente de Moisés engole as duas, mostrando a soberania do poder de Deus, aí o povo começa a crer. Mas um cajado se transformando em cobra é natural ou sobrenatural? O povo viu. Queridos, você tem que obedecer a Deus. Por mais absurdo que pareça as coisas, você tem que obedecer a Deus. Porque aquilo que é absurdo para você, de repente se torna absurdo para você, porque você está olhando com os olhos carnais. Mas espiritualmente aquilo não é absurdo. Amém? Acordar de madrugada, Deus me ouve qualquer hora. Querido, se Ele fala para buscar de madrugada, Deus tem um propósito. O que é o jejum? Ficar um canto ali, sem comer, sem beber, sem fazer nada tal. Se Deus fala do jejum, querido, é porque Ele tem um propósito. A graça naquilo ali, a poder, a unção naquilo ali. As coisas que não parecem óbvias para você, é o que Deus faz. Moisés, pegue esta cobra pela... Ninguém leu, não? Moisés, pegue esta cobra pela cauda. Tu pega uma cobra pela cauda? Se tu pegar uma cobra pela cauda, ela faz o quê? Em segundos, numa fração de segundo, quando você agarra na cauda, ela faz o quê? Não se pega uma cobra pela cauda. Mas quem mandou ele pegar a cobra pela cauda? O Senhor. O Senhor, quando manda, o servo obedece. Eu vou fazer isso. Eu vou acordar de madrugada. Eu vou lá pedir perdão. Se a pessoa que errou, Deus mandou, faça. Porque a vitória está quando você obedece. A vitória não está quando você questiona. A vitória não está quando você reclama. A vitória não está quando você faz pirraça. A vitória está quando você obedece. O que constitui você servo não é ter uma carteirinha de membro, não é você ser dizimista, não é você sentar nesse banco nem ser batizado. O que constitui você servo é quando você obedece à voz de Deus. É quando você obedece ao chamado do Senhor. É quando o Senhor manda orar, você vence o cansaço e ora. Quando Ele manda você ler a palavra, você lê, você pratica. Quando Ele manda você perdoar, quando Ele manda você dar outra face, quando Ele manda você ter temor, reverência, constitui você servo. Quando Ele fala para amar a esposa, quando Ele fala para honrar o marido, quando Ele fala para ser boas domésticas, quando Ele fala para honrar os pais, o que constitui você servo é quando você obedece. Mas quando você começa a caminhar na igreja, na presença de Deus, mas você só faz aquilo que te convém, isso não é ser servo. A palavra fala que aquele que obedece a Deus, que aceita a sua repreensão, ele tem por filho. Mas o que não obedece, ele tem por bastardo. E tem muitas pessoas, Kleber, dentro da igreja, que só faz, Vânia, o que está na Bíblia, o que convém. O que convém faz. E aí você pega para poder doutrinar, você pega para mostrar que aquilo que ela está fazendo é errado, e você pega 50 textos na Bíblia. Meu irmão, olha aqui, está errado. Meu irmão, não é desse jeito. Não é assim. Quer dizer que eu vou para o inferno então? Não é desse jeito. Não é eu que estou falando, não é você, não é o A, não é o B, é a palavra de Deus que está dizendo que isso que você faz é errado, que o teu pensamento é errado, que a tua conduta é errada, que o teu temperamento é errado, que o que você vê é errado, que o que você escuta é errado. É a Bíblia que está falando. Mas isso não me interessa. Isso não me interessa. Por que não me interessa? Porque não é o que eu quero. Eu não aceito isso. Não é servo. E por isso que não vai entrar no céu. Porque no céu é lugar de servo. Céu é lugar de quem obedece. E aqui foi a grande confusão. Saímos do Egito, já estamos livres. Queridos, nós saímos do Egito, mas há uma longa estrada até entrar na glória, até entrar no gozo celestial de Cristo.
Enquanto não entrarmos, Satanás vai se levantar. Não, pastor, mas o mar engoliu os egípcios. Mas quantos inimigos se levantaram? Satanás estava transfigurado em Faraó. Deus jogou por terra. Satanás se transfigura no povo de Ai. Se transfigura em todos aqueles povos, né, esses edomitas que se levantaram contra o povo de Deus. Foram 40 anos de travessia, 40 anos de luta, 40 anos de dificuldade. E as pessoas falam, meu Deus, a minha luta não passa. É sempre luta, é sempre dificuldade, é sempre luta, é sempre dificuldade. Mas na luta você vai comer, na luta você vai beber, na luta você vai dormir, na luta você vai sair, tu vai chegar em segurança. Em todas as lutas e dificuldades, o Senhor te fará mais do que vitorioso. Porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. No mundo padecerá o quê? Perseguições, aflições, seres odiados, perseguidos de todos por causa do meu nome. Então vamos glorificar o Senhor. Está luta? Glorifica. Está doendo? Glorifica. Está difícil? Glorifica. Porque o céu nos é chegado. Por que você acha que o Senhor enxugaria dos nossos olhos toda lágrima? Que a gente vai entrar no céu como? A gente vai entrar no céu, querido, na última. A gente vai entrar no céu na figura que a igreja de Filadélfia, ela retrata. Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A palavra, amém? Mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra. A palavra da paciência. Irmãos, você buscar no original é muito bom. Esse paciência no original é epomenê. Epomenê não é paciência. Epomenê é perseverança. Porque guardaste a minha palavra, mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra, a palavra da perseverança. Eu também te guardarei da grande aflição que advém sobre todo mundo. Aí sim, nós vamos chegar lá e o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai tirar e vai falar para você assim, ó, nunca mais elas rolarão no seu rosto. Tu nunca mais vai sentir dor. Tu nunca mais vai sentir tristeza. Tu nunca mais vai ter pranto. Tu nunca mais vai se preocupar com nada. Você não vai se preocupar com conta, com filho, com esposa, com marido, nunca mais. Essa lágrima que eu estou enxugando dos seus olhos, que não vai ser nenhuma lágrima de tristeza, não. Essa lágrima vai ser a única que não será de tristeza. Porque na caminhada daqui para o céu, tem pessoas que falam, eu não concordo com o pastor Elvis, porque no céu não vai ter memória. Então não tem sentido nenhum a gente caminhar com Cristo. Tem sentido, Cláudio? Chega lá, Jesus. Não, querido. A palavra fala que João viu. O Senhor fala para João assim, escreve as coisas que estão acontecendo e a que hão de acontecer. Então tudo que João vê já está acontecendo. E coisas que ele viu ainda iria acontecer. Queridos, o quinto selo. Vejo debaixo do altar as almas que clamavam e diziam, até quando, ó justo, santo e poderoso, não vingas o nosso sangue que foi derramado na terra por pregar o seu evangelho. Está consciente essas almas, sim ou não? A parábola do rico e do Lázaro. Pai Abraão, molhe a ponta do seu dedo. Aquilo é uma parábola, mas não é um conto de fadas. É uma parábola fundamentada numa verdade. Permita-me que eu saia daqui e vá avisar os meus irmãos, para que eles também não venham para cá. Tem consciência no céu, sim ou não, igreja? Então, quando nós começarmos aqui, não é isso, nosso translado, ir lá para a glória, atravessar o céu, as nuvens, as lágrimas vai tomar conta dos nossos olhos. Consegui. Você vai já subindo falando, ali Jesus verei, de joelhos cairei aos pés do amado Salvador, aleluia, arabassuricanta, alamantus feneganai, aleluia. Vai valer a pena, a gente vai subir,
glorificando, exaltando, e as lágrimas de alegria tomarão conta do nosso coração, e o Senhor chegará e enxugará a minha e a sua lágrima. Esta é a promessa do Evangelho. Não é carro, não é casa, não é dinheiro, é salvação eterna, é encontrar Cristo face a face, ter um corpo glorificado, aleluia. E agora você será como eu. Você será como eu, te darei um corpo glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Essa essência do Evangelho, minha irmã, está se perdendo, não se pregam mais isso. As pessoas estão na igreja por causa de carro, perde o carro, sai da igreja. Está na igreja por causa de casa, perde a casa, sai da igreja. Está por causa de marido, perde o marido, sai da igreja. Está por causa de filho, perde o filho, sai da igreja. Está por causa de emprego, perdeu o emprego, sai da igreja. Está por causa do noivo, acabou o noivado, sai da igreja. Se você estiver aqui pelo isso que foi falado agora, pela glória, pela eternidade, por encontrar com o Senhor, tu perde tudo nessa terra. Mas tu entra no céu porque tu não se desvia da presença do Senhor. Não se desvia. Carro que se exploda, é bom ter, é bom, mas se não tiver, amém, eu vou para a glória sem carro. Não é o carro que me leva para a glória, não é a bicicleta, não é a moto, não é o dinheiro, não, porque vai sair uma nave aqui, vai sair um foguete que vai levar para a glória. Não tem, querido. Não tem. É o Senhor que enviará os seus anjos com canglor de trombetas aos 4 cantos da terra a buscar os seus escolhidos. Aleluia. Apocalipse, Mateus 24 fala que ele enviará os 4 anjos. Depois da aflição desses dias, ou tribulação desses dias. Então as pessoas falam que a gente não vai passar pela tribulação. Está escrito no texto. Depois da aflição, da tribulação desses dias, o céu escurecerá, a lua não mais brilhará, e aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a qual enviará os seus 4 anjos com rígido canglor de trombetas nos 4 cantos da terra, e ajuntarão os seus escolhidos. Ali se dá o arrebatamento. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Apocalipse 7, louvado seja o nome do Senhor. Quem são esses, Senhor? Esta multidão que entra com vestes brancas e palmas na mão, glorificando e exaltando o seu nome. Esses são os que vieram de grande tribulação, que lavaram as suas vestes branqueadas no sangue do Cordeiro. Por isso é o Senhor, aleluia, enxugarei dos seus olhos toda lágrima. Não terá mais dor, não terá tristeza, não terá pranto, e por toda a eternidade assistirão diante de mim. Aleluia, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isso é evangelho, queridos. Bem-vindo ao evangelho de Cristo, o evangelho que prega a eternidade, que prega a glória. Você tem que ter nojo dessa terra. As pessoas falam que é evangelho e prega essa terra, conquista dessa terra. Isso não é evangelho. Se prega essa terra, se prega as conquistas dessa terra, é para você se prender cada vez mais a ela. E a palavra fala que é o contrário, o evangelho é se desprender dela, é juntar esse tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não consome, os ladrões da mina não roubam. Aleluia, glória a Deus. O Senhor está aqui. O Senhor está presente nesse lugar. Tem coisa mais importante do que a salvação? Tem coisa mais importante do que ter as suas lágrimas enxugadas por Cristo? Se não há nada mais importante do que isso, por que damos importância às coisas desse mundo? Por que damos importância? A palavra fala, por que investir o teu dinheiro naquilo que não é pão? Aí tu pensa que é pão, comida. Não. É o reino. Mas não é investir dinheiro, é investir preço, joelho, busca. Então, amados irmãos, o povo viu ali o cajado se transformar em cobra, engolir a cobra dos magos de Faraó. O povo viu toda aquela água se tornar sangue. O povo viu aquelas milhares e milhares e milhares de rãs tomar conta da cidade, e depois que o Senhor retirar as pragas, aqueles milhões de rãs apodrecerem, de fazer montanhas de rã. O povo viu tudo o que sucedia no Egito. O povo de Deus dentro do Egito não se sucedia a eles. Por exemplo, a água que sujava, se transformava em sangue, mas a parte que o povo de Deus pegava a água, não se transformava em sangue. As rãs tomavam conta de tudo, mas as rãs não entravam onde estava o povo de Deus.
As úlceras deu em todo mundo, mas não deu no povo de Deus. Os gafanhotos consumiu a lavoura de todo mundo, mas não consumiu do povo de Deus. Amém? As trevas cobriu toda a terra do Egito, mas não cobriu o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A coluna, louvado seja o nome do Senhor. A nuvem de fumaça que cobriu o povo durante o dia, quando ele saía do Egito. O povo do Egito, o exército do Egito, que vinha por trás daquela nuvem, enxergava somente trevas. Mas o povo, olhando para a nuvem, enxergava luz, enxergava a glória de Deus. Porque, amado, quem é treva, quem é carnal, não enxerga luz. Deus, ele cega o teu inimigo e Deus alumia o teu caminho. Tem que obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. O povo viu tudo isso. O povo viu os primogênitos do Egito morrendo. Não só os primogênitos, os filhos humanos, mas os primogênitos da cabra, das vacas, dos cavalos, dos camelos. E o povo de Israel, quando olhou o primogênito deles, tudo vivo. Quando olhou o primogênito dos rebanhos, tudo vivo. O povo viu. Você pode glorificar a Deus? O povo viu. Irmãos, a palavra fala: bem-aventurado o que não viu e creu. A gente já viu muita ação de Deus na nossa vida, sim ou não? Mas assim, isso que esse povo viu, não diminuindo o que Deus fez na nossa vida, que fez muito, mas esse povo viu além. Quem concorda, diga amém. Quando o povo chega diante do mar, o povo abre a boca e murmura contra Deus. O povo sente falta do Egito. Não falamos para você, o povo pediu para sair do Egito. Quando o faraó aumentou a carga do povo, se trazia palha, tá? Para o povo misturar no barro e fazer os tijolos. Os egípcios traziam palha. Quando Moisés fala: o Senhor mandou sair o povo, Faraó: eu não ouço um Deus de escravo. Pera aí, rapidinho. A palha que trazia para o povo, não traz mais não. Agora o povo tem que ir lá buscar a palha. Eles têm que ir lá, além de fazer o tijolo, eles têm que ir lá buscar a palha. Porém, a mesma quantidade de tijolos que eles faziam, eles têm que fazer buscando a palha. Ô Moisés, pera aí, ficou pesado esse negócio, tá difícil. Deixa a gente aqui mesmo como escravo, deixa aqui para aumentar o fardo. Queridos, entendam uma coisa: quando você busca algo de Deus, até aquele algo se cumprir, o fardo fica mais pesado, porque o diabo vai se levantar. O diabo não quer que você seja abençoado, o diabo não quer que você sorria, o diabo não quer que você se alegre. A bênção, ela vai se cumprir. O Senhor falou: vou tirar o meu povo. Faraó aumentou o fardo, Faraó endureceu o coração, botou o povo para trabalhar mais, mas Deus tirou o povo do Egito. Não importa o peso do fardo, o que importa é que Deus vai nos dar vitória. E não há fardo que o Senhor permita a nós que nós não suportamos. Não há, tanto que o povo suportou. O povo suportou. Moisés, não falamos para você nos deixar escravo no Egito? Porque o nosso fardo estava pesado? Era muito melhor, Moisés, morrer no Egito escravo. Porque pelo menos lá tínhamos sepultura. Pelo menos tinha cova. Agora vamos morrer aqui diante do mar, Moisés? Por que nos fizeste tamanho mal? Que mal, querido? Quem pediu para tirar ele de lá? Quem? Deus estava fazendo o que o povo pediu. Só que o povo achou o seguinte: que Deus ia pegar eles, subir, transportar numa redoma, né? E Faraó ia tirar as flechas, bater na redoma, ia cair, ia levar eles lá para a terra prometida. Não. Eu vou tirar vocês, mas eu quero ver até onde vocês é fiel a mim. Eu quero ver até onde vocês confiam no meu poder. O povo murmurou. O povo reclamou. Deus cumpriu a promessa, mas o povo se levantou contra Deus. O povo murmurou contra o Senhor. O povo logo se lembrou do Egito. O povo logo quis voltar para o Egito. Querido, sabe o que muito crente fala? No mundo era melhor. Quando eu era do mundo, minha vida não era assim. Quando eu estava no mundo, eu não passava por isso.
Quando eu estava no mundo, eu tinha as coisas. Quando eu estava no mundo, eu tinha mais saúde. Quando eu estava no mundo, eu era querido. Quando eu estava no mundo, eu era isso. Mas por que que a pessoa falou quando eu estava no mundo? Porque se levantou a dificuldade. Se levantou a dificuldade, se lembrou do mundo. Foi o Senhor que tirou do mundo. O que nos faz murmurar é esquecer por que chegamos na presença de Deus. Sabe por que nós chegamos na presença de Deus? Cláudio sabe disso. Porque não aguentavam mais a nossa vida. Sabe por que chegamos na presença de Deus? Porque a verdade chegou em nosso coração e sabíamos que o nosso destino era o inferno. Sabe por que a verdade? Sabe por que, amados irmãos, nós chegamos à presença de Deus? Porque sabíamos que quem habitava na nossa vida era Satanás e que o nosso corpo foi criado para ser templo do Espírito Santo de Deus. Experimentamos da paz, experimentamos da comunhão, caminhamos com um propósito de morar com o Senhor por toda a eternidade, de nos tornarmos ainda nesta terra imagem e semelhança de Deus. Mas Satanás, o inimigo das nossas almas, ele vai se levantar para que isso não ocorra. Tudo que o diabo quer é que você se lembre do Egito, do mundo. Tudo que o diabo quer é te levar de volta para lá. É isso que Satanás quer. Mas Egito não é o teu lugar. O povo que estava no Egito, eles não eram do Egito. Eles eram hebreus. Amém, queridos? Você está no Egito. Egito tipifica o mundo. Faraó quer governar sobre a sua vida, é Satanás. Mas você não é egípcio. Você é povo de Deus. Pedro fala que você é a nação santa, a geração eleita, povo adquirido por Deus, o sacerdócio real, para sacrificar diante de Deus sacrifícios de louvor agradável a Ele. Então não recue, não volte atrás. Aquietai-vos, calai-vos e vede o grande livramento que o Senhor há de vos dar, disse Moisés. E o Senhor abriu o grande mar, e o povo passou pelo mar em seco. Mas Faraó, quando passou, o mar se fechou e precipitou. Mar fala de quê? Mundo. O próprio mundo irá tragá-los. Mas o mundo não terá poder sobre a minha vida, nem sobre a sua vida. Então aconteceu lá atrás, o povo quando saiu, aleluia, vamos passar. Quando chegou diante do mar, murmurou, reclamou. A gente se converte, aleluia, glória a Deus, né? Vem uma dificuldade, murmura. Deus vai lá e dá vitória sobre a dificuldade que você murmurou. Aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso, bendito seja o nome do Senhor, vou contar testemunho, vou falar para todo mundo. Aí vem a dificuldade lá na frente, você murmura de novo. Você se associa a Satanás de novo. Deus vai lá, usa de misericórdia, de benevolência, vai lá e te livra. Você vem, Mas numa dessa que você murmura, tu é ceifado. Numa hora dessa que você murmura, você é morto. Numa hora dessa que você reclama, o Senhor arrebata a igreja. Você acha que você vai para onde? Murmura, reclama, mas Deus vai lá e age. Deus me ama. Eu estou na presença de Deus. Eu me estressei com meu marido, me estressei com a minha esposa, me estressei com meu filho, xinguei, quebrei tudo, fiz, aconteci, mas acabou que a minha bênção chegou, viu? Eu estou com a minha vida no altar. Deus entendeu por que eu fiz isso. Deus entendeu que às vezes eu saio do sério. Deus entendeu que eu amo Ele. Muitas das bênçãos que Deus faz na sua vida não tem nada a ver com a sua vida na presença dEle. Não tem nada a ver com o seu testemunho. É porque a palavra fala que uma tão grande nuvem de testemunha nos rodeia. Muitas das vezes Deus só faz para glorificar o nome dEle, para testemunhar o nome dEle para aquele que está à sua volta. Porque tudo isso que Deus fez para a vida do povo, tudo isso, você quer ver onde deu? Abre a sua Bíblia lá em Coríntios 9. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. O povo viveu maravilhas, não viveu? Você quer ver o resultado da murmuração? Você quer ver aonde vai a murmuração? Você ficar reclamando, você ficar murmurando? Você quer ver o que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado.
A mesma coisa. O que aconteceu no passado, pastor? Vamos ver aqui. Espera aí. Primeira. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, é 10, tá? 1 Coríntios 10. Amém? Todos abriram? Amém. O povo viveu todas aquelas maravilhas, não viveram? Olha aqui, Paulo rebentando a igreja de Corinto, que era uma igreja dura, e Paulo vem e arrebenta eles na palavra, porque eles estavam na igreja sentados, dando glória a Deus, aleluia, e achava que estava salvo. Estava salvo, estava na igreja, aí Paulo vem e arrebenta eles. Então olha o que Paulo fala aqui, olha só, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está falando daquela nuvem que cobria eles do sol, aquele fogo que aquecia. Está falando do mar vermelho que eles atravessaram. Olha aqui, olha, 2. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E todos comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam todos de uma mesma pedra espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia, a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas mais, como eles cobiçaram. As coisas mais estão no coração de muitos. Quando o mar se abriu, passou todos a uma parte? Todos. Quando o maná desceu, comeram todos a uma parte? Todos. Quando vieram as cordonizes, comeram uma parte ou todos? Todos. Quando a pedra espiritual brotava água, não é isso? E eles bebiam, saciava de uns ou de todos? Todos. Mas a maioria ficou no deserto prostrado e morto, estão no inferno. É a figura da igreja. Muitos são curados, muitos têm portas abertas, muitos recebem por um instante o Espírito Santo de Deus. Muitos, mas poucos. Muito poucos. Mas muito mesmo, menos do que você pode imaginar, vai entrar na glória. Por desprezar a palavra de Deus. Por não amar o seu próximo. Por não se esforçar em cumprir a palavra de Deus. Uma irmã de Magé teve um sonho. E essa irmã, sempre eu falo com ela assim, minha irmã, para com esse tipo de brincadeira. Minha irmã, olha só, não fala assim com seu esposo, não. Não, eu falo brincando, mas as pessoas não vê como brincadeira. Eu estou sempre, há anos eu falo isso para ela. Ela teve um sonho. O sonho que ela teve, sabe qual foi, minha irmã? Ela estava na fila do julgamento final, do juízo final. E ela via as pessoas na frente dela, e o Senhor falava assim, ó, esse pode jogar. Os anjos pegavam mesmo, levantava lá em cima e jogava, era um lago de fogo e enxofre. Ela viu. E ia chegando, ela via, um jogava, a proporção dos que eram jogados era infinitamente maior dos que entravam na porta. E aí, faltando 2 pessoas para chegar na frente dela, 2 pessoas, foi a primeira, quando faltava uma, ela acordou. Quando ela acordou, Cláudio, o corpo dela pegava fogo. O corpo dela queimava. Isso significa que se o julgamento fosse naquele dia, ela estava onde? No lago de fogo. E ela acordou desesperada. Senhor, meu Deus, Senhor. O Senhor falou assim, olha, as pessoas, falou no ouvido dela, vão ser jogadas no inferno. Pelas mínimas coisas. Pelaquilo que elas acham que não tem nada a ver. Tu é adúltero, tu vai para o inferno. Tu matou aquela pessoa, tu vai para o inferno. Tu mentiu, tu vai para o inferno. Tu matou, tu estrupou. Desobedeceu o pai e mãe, respondeu o pai e a mãe. Inferno. Tu matou, tu estrupou, tu fez a coisa de qualquer maneira. Se a palavra falar que tudo que eu tenho que fazer de todo o meu coração, tu vai para o inferno. Porque não tem pecadinho nem pecadão. O que difere é a consequência. Tem pecados que é mais difíceis de você sair, de você se desvincular dele. Amém? Mas o pecado que você mata alguém leva para o inferno. O pecado que você rouba alguma coisa de alguém vai para o inferno.
fala mal, porfiar, fofoca. O que mais tem dentro da igreja? Poder de Deus? Não, fofoca. Fofoca. Vá para o inferno. Não adianta. E Deus falou para ela no sonho: pastor, por que eu acordei queimando? Porque se fosse o teu julgamento, eu estaria no inferno. Porque quando eu falo para você, você fala, não tem nada a ver. Eu estava brincando. Isso não tem nada a ver. É que vai jogar muita gente no inferno. A palavra fala em, acho que é 2 Coríntios 6. Que comunhão há entre as trevas e luz? Vou pregar isso domingo. Que comunhão há entre as trevas e luz? Que parte tem Deus com Belial? Temos que ser santos, querido. Temos que ser santos no falar. Não somos santos no falar, ou somos? Temos que ser santos no olhar. Temos que ser santos no ouvir. Temos que ser santos no vestir. Temos que ser santos no casamento. Temos que ser santo no trabalho. Não importa o que vão chamar da gente, de beato, de maluco, de doente. O que importa é o que Jesus vai me chamar no dia do juízo final. Vinde, benditos de meu Pai. Porque não há parte, não há comunhão entre luz e trevas. O povo lá atrás pecou, o povo continua cometendo o mesmo erro. Não abra a tua boca para murmurar. Não abra a tua boca para reclamar. A tudo dai graça. E que o Senhor nos abençoe por esta palavra, em nome de Jesus.